Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito da criação, o Consolador, aquele que o Senhor Jesus prometeu, prometeu para substituí-lo dentro de nós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele, o Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem em nós para nos guiar em toda a verdade. E só com ele, por intermédio dele e por ele, nós realmente sobrevivemos neste mundo cruel. Só com o Espírito Santo. Isso é muito forte, minha amiga e meu amigo. Jesus, só para você pensar, pensar um pouquinho, custa nada, né? Quando Jesus veio aqui, ele andava com seus discípulos. Antigamente, antes de Jesus, os profetas eram usados pelo Espírito Santo para guiar o povo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele, pessoalmente, guiava os seus discípulos, pessoalmente, fisicamente. E quando Jesus saía para orar sozinho, falar com o Pai, eles ficavam sós. E eles ficavam, assim, inseguros pela ausência de Jesus. Mas quando Jesus voltava, então eles ficavam felizes. Eles ficavam assim seguros, firmes. Mas quando Jesus os deixava só, então eles ficavam inseguros, os discípulos. Aconteceu quando Jesus, enquanto despedia a multidão, ele, Jesus, pessoalmente despedia a multidão, na praia, os discípulos pegaram o barco e foram andando, foram navegando no mar da Galileia. Mas, depois que Jesus despediu a multidão, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E ele foi andando sobre as águas. E quando Jesus apareceu perto do barco, eles disseram assim, Pedro disse, Senhor, eles ficaram apavorados porque viram Jesus como se fosse um fantasma. Você vê como é que a visão deles era muito pequena. E então Jesus disse, não temas, sou eu. E então Pedro disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Então Pedro, o único homem, depois do Senhor Jesus, que andou sobre as águas, Pedro desceu do barco, foi andando ao encontro de Jesus. Mas, mesmo assim, quando ele se viu andando sobre as águas e as ondas batendo do peito, Pedro teve medo. E no que ele teve medo, ele começou a afundar. É isso aí. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas têm que ver para crer. Mas, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, você tem que crer para então poder ver. Essa é a fé bíblica que o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá uma convicção, uma certeza tão grande, que nada nesse mundo é capaz de remover esta convicção, essa confiança, essa fé. Porque é Ele, o Espírito Santo, que faz isso em nós. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar
para a sua boa vontade. Não é para a nossa boa vontade, não. A vontade dele. Então, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos sentiam-se seguros, mas quando Jesus saía, inseguros. Eles ficavam inseguros. Ora, mas Jesus disse, olha, eu não vou deixar os órfãos. Eu volto para o meu Pai. E quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós, dentro de vós. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ela é selada com o Espírito Santo, marcada com o Espírito Santo, o Espírito Santo testifica, confirma que aquela criatura realmente é filha de Deus, nasceu de Deus. Tem o DNA de Deus. É isso aí. E isso que tem que acontecer com todos os que creem naturalmente. E foi isso que Jesus estava ensinando para aquele homem que queria que Jesus julgasse a sua causa, que defendesse a sua causa. Quando ele disse, Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. E então Jesus lhe perguntou, quem me colocou como juiz entre vocês? Quem? Aí Jesus diz assim, olha, presta atenção. Jesus falou uma parábola que nós falamos ontem. A parábola, só para você pensar, Jesus falou em parábolas para obrigar-nos a pensar. Porque normalmente as pessoas gostam de apreciar, de ouvir, de degustar uma comida, mas as pessoas não gostam de pensar. Elas não gostam. Elas gostam de sentir emoções, sensações, elas gostam de sentir prazer, mas elas não gostam de pensar. Mas para obrigá-las a pensar, para obrigar-nos a pensar, Jesus falou através de parábola. E na parábola ele disse, a herdade, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo, quer dizer, pensava consigo mesmo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens, todo o meu patrimônio. E então direi à minha alma, isso aqui é muito forte, direi à minha alma, depois que ele ajuntou toda a sua riqueza nos seus celeiros, ou no banco, digamos assim, depois que colocou toda a sua riqueza no banco, ele disse para sua alma, tá vendo? Você tem fartura para muitos anos, e muita fartura. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, divirta-se. Quer dizer, viva intensamente
intensamente a sua vida, pelo resto da sua vida. Mas pelo resto da vida passa rápido. O resto da vida passa rápido, não é? A vida neste mundo. Então, Deus lhe disse: louco, louco. Deus chama de louco ou loucos aqueles que pensam e planejam a vida para as suas almas, o prazer para as suas almas, o descanso para as suas almas, a melhor comida, a melhor bebida, a melhor cama, o melhor desta vida para a sua alma. Só que um dia o corpo dessa pessoa vai ficar, vai morrer, vai se separar da alma. É isso aí. O corpo vai se separar da alma. O corpo, ele foi feito para estar sujeito ao ambiente terreno, não para estar sujeito ao ambiente celestial. O corpo que nós temos foi feito para ambientar-se no ambiente da terra. Por isso que está escrito: nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Deus nos fez do pó da terra e para o pó voltaremos. A nossa carne, a nossa matéria. Mas e a alma? A pergunta é: e a alma? A alma que sente. Você sabia disso? É a alma que sente todas as sensações. Quando você está feliz, é a sua alma que está feliz. Não é o seu corpo, é a sua alma. O seu corpo é apenas um instrumento que a alma usa todo dia, toda hora, todo momento. Mas as sensações, os sentimentos, o sabor, a apreciação de uma boa comida, ouvir a audição de uma boa música, ver, contemplar a beleza da natureza que Deus criou, não é? Degustar um prato de comida especial, tudo isso dá prazer para a alma. Para a alma. O corpo é apenas um instrumento, mas é a alma que sente todo o prazer, mas também sente os desprazeres. É isso aí. Então, quando Deus chama de louco aquele que quer satisfazer a sua alma aqui na terra, ele fala com razão. Por quê? Porque a alma que sente todas as sensações, que sente prazer, desprazer, que gosta, que ama, que odeia, que tem raiva, que tem inveja, a alma que é egoísta, a alma que fala demais, a alma que é pecadora ou santa, a alma, é a alma nossa que vive a eternidade. Então não adianta se juntar dinheiro, ou juntar qualquer coisa, ou dar todo o prazer que a alma quer neste mundo, se um dia a alma vai deixar este corpo, ele vai virar pó e a alma vai seguir por toda a eternidade, vai seguir vivendo por toda a eternidade. Aí a pergunta é: para onde vai a sua alma? Minha amiga, meu amigo, para onde vai a sua alma? Você já se perguntou
sobre isso? Você tem certeza da salvação da sua alma? Olha nos meus olhos, por favor, preste atenção. Você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza, convicção de que você, se você morrer agora, a sua alma está salva? Tem certeza? Porque se você não tiver certeza absoluta, é porque ela não é salva. A sua alma está sofrendo. A sua alma está condenada. E para que você possa salvá-la, então você tem que investir toda a sua força, todos os seus recursos, tudo que você tem disponível nas suas mãos pela sua alma. Você tem que investir toda a sua vida, toda a sua força na salvação da sua alma. E não é preciso você pagar, não é preciso você gastar dinheiro para salvar a sua alma, porque não se salva a alma com dinheiro, não. Não se salva a alma com todo o poder econômico que a pessoa possa ter. É como nessa parábola, o homem rico disse: alma, alma, alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, divirta-se, tudo que a alma quer. Tudo que a alma quer. Só que você só pode descansar, você só pode comer, beber, divertir-se enquanto você está no corpo. Mas um dia esse corpo vai virar pó. E a sua alma? Onde é que ela vai sentir prazer? Em que corpo que ela vai viver? Essa é a pergunta. Como é que vai ser o seu outro corpo? Porque, com certeza, conforme as profecias falam, dizem, ou a pessoa vai ter um corpo celestial, um corpo glorificado, a exemplo do Senhor Jesus. O corpo de Jesus foi glorificado, ele recebeu um corpo glorificado para poder chegar nos céus, viver nos céus, na presença do Pai. Assim também a alma. A alma salva, ela recebe um corpo novo, 0 quilômetro, perfeito, um corpo glorificado, porque foi salva. Aquela alma foi salva. Aquela alma se entregou para Jesus, Jesus a salvou, deu sangue para lavá-la, purificá-la. E ela foi salva. Ela morreu salva. Então, essa alma vai receber um corpo glorificado para viver na glória da presença de Deus. Ou então, se a pessoa não foi salva, a alma vai descer e ela vai para o inferno. Primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Porque todos os que forem para o inferno, depois o inferno inteiro vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, a besta, o falso profeta, onde estarão também a morte e o inferno. E também todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Quando a pessoa é salva, tem certeza, então ela, dentro de si, carrega consigo esse tesouro inabalável. Esse tesouro que ninguém pode tocar, roubar.
porque é o tesouro de Deus, é o próprio Deus dentro de si, é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa não é salva, a alma desce, mas para viver no inferno, essa alma tem que ter um corpo. Assim como quando a alma da pessoa salva vai para os céus com um corpo glorificado, também a alma que não é salva vai receber um corpo capaz de suportar as tormentas do inferno, o fogo do lago de fogo. É como Satanás. Satanás sabe que sua hora está chegando. Ele sabe que vai entrar, vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. O diabo, a antiga serpente, vai para lá. Mas também vão para lá todas as pessoas cujas almas não foram salvas, não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, não entregaram suas almas para o Senhor Jesus, que morreu por elas. Ele pagou o preço, mas elas não quiseram. Então essas pessoas que rejeitaram, que têm rejeitado Jesus, a alma dessas pessoas vai ser condenada por toda a eternidade, vai ter um corpo para sofrer o que o corpo daquele homem rico que Jesus fala, que aí não é parábola. Se você ler lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31, você vai ver que o rico que foi lançado no inferno, ele viu, quer dizer, tinha olhos para ver. E ele tinha a língua seca e pediu uma gota d'água, pediu para Abraão molhar o dedo, a ponta do dedo, pediu para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e umedecer a sua língua. Quer dizer, ele tinha língua. Ele sentia o tormento. Ele recebeu um corpo que é indestrutível. Não é um corpo de carne, não, e osso, não. Era um corpo especial para suportar o fogo do inferno. Então, minha amiga e meu amigo, por isso Deus, Jesus nessa parábola diz, louco, você está preocupado em dar para sua alma prazer, comer o melhor, beber o melhor, descansar, enfim, se divertir, prazeres, todos os prazeres desse mundo, mas um dia esse corpo vai morrer. E a sua alma? Louco, disse Deus, esta noite te pedirão a tua alma. Quem vai pedir a alma? Pede a alma aquele que tem direito. Quem é que tem direito à alma daqueles que têm rejeitado Jesus? O inferno. O inferno. O diabo. O diabo. O que pede a alma. E Deus não pode negar, porque se a pessoa rejeitou o filho dele, vai ser salva. Você que me ouve agora, que tem filhos, se você dá o seu filho para salvar as pessoas, e as pessoas rejeitam o seu filho para salvá-los, o que você vai fazer quando você puder, obviamente, né? Você vai aceitar essas pessoas de volta que rejeitaram o seu filho? Claro que não. Qualquer pessoa que vá em nome de um filho, de uma filha, falar com você, mamãe ou papai, você vai recebê-lo, não é verdade? Se não for me conhecer, se você tiver uma pessoa estranha, você não vai atender essa pessoa. Assim é Deus.
Ele não vai aceitar as pessoas que rejeitaram o filho dele. Por isso que Deus Pai fala, louco, louco, você tem aí bens, muitos bens, para muitos anos, mas esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Vai ficar para o seu corpo? Para o seu caixão? Para o seu túmulo? Para quem vai ficar? É isso, amiga e amigo. Pense bem. Quando a pessoa rejeita Jesus como seu Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, o primeiro na sua vida, é o primeiro. Quando a pessoa rejeita Jesus como o primeiro na sua vida, então ela é louca para Deus. É louca. Porque se ela morrer nessa situação, ela estará separada para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E é como nós falamos ontem, a gente sabe que o tempo é curto, não é? Nós vivemos pouco tempo nesta vida, mas para o corpo humano, o corpo, matéria, o tempo é curto. Mas a eternidade começa quando esse corpo acaba, quando esse corpo desce ao túmulo. Então começa a eternidade da alma. Mas a pergunta é, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Nós não estamos brincando de igreja e de religião, não, pessoal. Nós não estamos aqui tentando ganhar membros para a Igreja Universal do Reino de Deus, não. Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos falando do que Deus deixou, da herança que Deus deixou para nós. E Ele está ensinando. Ele está ensinando para todos quantos têm ouvidos para ouvirem a voz dele. Se não tiverem ouvidos para ouvir a voz dele, paciência, mas ele falou. Então, é isso que nós estamos trabalhando, para que você, amiga e amigo, venha garantir aqui na terra, enquanto você está viva aqui na terra, nesta carne, neste corpo que você tem sofrido, garantir a sua eternidade, a eternidade da sua alma. Quando você aceita, reconhece e vive a fé no Senhor Jesus. Pauta a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então Deus considera louco aqueles que estão preocupados com os prazeres da carne. Essa é a realidade. Está aqui. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Ninguém vai ganhar. Todos vão perder. Quer dizer, ninguém que é louco vai ganhar nada. Vai perder, só perder. Porque todos vão para o lago de fogo e enxofre, onde o tormento será eterno. E o diabo lá no lago de fogo e enxofre, ele não vai se importar mais com ninguém, porque ele vai tentar superar a sua dor lá. Ele vai gemer, ele não vai se preocupar com você, ele não vai perturbar mais ninguém. A morte, o inferno, a besta, o falso profeta e todos os demais, todas as pessoas que morrem sem o Senhor Jesus, sem a salvação eterna. É isso aí. Então, minha amiga, nós não estamos brincando. A Bíblia não brinca. A Bíblia não brinca, não. A palavra de Deus não brinca, não. É pau, pau, pedra, pedra. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é salvo. Agora eu repito a pergunta. E eu tiro meus óculos para você ver os meus olhos. Você tem certeza que se morrer hoje,
Hoje é quarta-feira. Se você morrer hoje, você tem certeza que a sua alma está salva? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta. Deus chama de louco aquele que despreza a sua alma, sabendo que é a alma que sofre todas as coisas, as consequências desse mundo ingrato, mal, perverso. É a alma que sofre. A gente tem ideia do que é o inferno, só em viver nesta terra. É ou não é? Eu tenho ideia do que é o inferno pelo que eu vejo as pessoas sofrerem, pelas dores, os infortúnios, os desconfortos que nós vivemos nessa terra por causa da perdição das pessoas. A gente sente essa dor de parto, como se fosse um parto. Deus também sente essa dor. Mas o que ele pode fazer? Ele não pode obrigar ninguém a segui-lo, ninguém a obedecê-lo, ninguém a seguir a sua palavra. Ele coloca à disposição de cada um de nós. Por isso nós temos a inteligência, o espírito. Nós temos espírito para entender aqui, entender a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós temos alma para sentir sensações, sabores, gostos e desgostos, prazeres e desprazeres, para amar e odiar. A alma é para isso. Mas e o corpo? O corpo vai acabar. O corpo vai acabar. Cedo ou tarde, você sabe, todo mundo sabe disso. O cemitério está cheio de gente aí que o corpo já era. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, a alma vai permanecer. Ela não morre. É Deus que fala aqui. Louco, esta noite te pedirão tua alma e o que tens preparado, essa riqueza toda, para quem ficará? Vai fazer o que com ela? Nada. Nada. É isso aí. Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Quando Jesus disse, está consumado, na cruz do Calvário, deu seu último suspiro, ele diz, pronto, está feito. Quem me aceitar, amém, graças a Deus. Quem não me aceitar, é problema de quem for. Ou você aceita ou você rejeita. É uma decisão que você tem que tomar sozinha, você e Deus, Deus e você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, que Deus abençoe sua vida poderosamente, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de milagres, de bênçãos na sua vida. Vamos fazer a oração de hoje para que Deus ele venha te guiar, te orientar e ele venha abençoar esse dia, tá bom? Feche os seus olhos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, meu Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Graças a Deus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça e abençoe o teu povo, meu Pai. E ilumina, dê força, que eles venham tirar os porquês, meu Pai, da vida deles. E eles venham confiar, meu Pai, mesmo sem entender. E que o Senhor, como disse, meu Pai, os antigos, que o Senhor seja o nosso advogado e o nosso juiz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, principalmente advogado,
porque nós necessitamos do Senhor. Então, Espírito de Deus, em nome de Jesus, guie esse dia, abençoe esse dia e que até o que era para dar errado venha dar certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e lembre-se, Deus é com você, tá bom? Deus abençoe. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Eu acabei de gravar, fazer um ao vivo, uma live ao vivo, mas eu tenho um problema. O meu problema é o seguinte, eu tenho vários dedos nas mãos, 5 dedos em cada mão, e de repente um desses dedos apertou um botão aqui que não funcionou, que não reservou ou não gravou. Então eu vou mandar de volta o que nós falamos ainda há pouco. Então dá licença aqui, eu vou tirar vocês que estão comentando aí. Quem assistiu, bem, graças a Deus. Quem não assistiu, paciência, agora vai assistir novamente. Vou tirar aqui os comentários para poder falar com vocês. Minutinho. Muito bem, então, o que eu tinha falado? Falado sobre a fé e a confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você confiar mantendo aquela fé, mantendo aquela conquista. Não adianta a gente, é como casamento, nós falamos. O casamento é assim, você casar é fácil, mas para manter o casamento, você tem que manter a sua fé, o seu amor em atividade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você conquistar pela fé, outra coisa é você ter fé para manter a sua própria fé. E é isso que nós temos que aprender quando a gente vive na dependência de Deus. A dependência de Deus depende disso. Você manter viva a chama da fé, a certeza, a convicção de que Deus é o mesmo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Independentemente se a pessoa merece ou não merece, se a pessoa crê nele, então essa crença, essa fé faz com que ela seja justificada, ou seja, perdoada diante de Deus. Só isso. O caso, por exemplo, do ladrão na cruz, ele, no último momento, reconheceu Jesus. Senhor, tem compaixão de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só porque ele manifestou a fé naquele momento. Se ele não morresse, eu não sei se ele continuaria vivo ou salvo. Porque a fé tem que se manter em fé. E para se manter na fé é a confiança. Não basta você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Você tem que manter a fé na sua fé. Essa é a realidade. A fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que manter viva a chama da fé dentro de você. Veja só, por favor, preste atenção. Eu falei sobre George Miller. Esse homem se converteu jovem e ele começou a pregar o evangelho. E ele aprendeu a viver de fé em fé, pela fé. Ele aprendeu a confiar em Deus, que é uma coisa que é muito mais complicada do que simplesmente você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Você sabe quantas pessoas, naturalmente você é uma delas, que está me assistindo, de repente você conquistou uma bênção pela sua fé. Você foi abençoado. Mas, com o tempo, a sua fé foi esfriando, foi diminuindo. E hoje você está fria na fé. Por quê?
porque você relaxou na fé. A fé tem que se mantê-la permanentemente para que se mantenha a conquista permanentemente. É como, por exemplo, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. O problema é que nem sempre as pessoas se mantêm na crença. Elas acabam deixando o mundo invadir o seu interior e esquecendo da comunhão dela com Deus. Então, você precisa aprender a confiar em Deus. Confiar é nada mais, nada menos do que manter a fé na sua própria fé. Então, a fé e a confiança são extremamente importantes. Uma depende da outra. Eu disse que a fé é o princípio, é o começo, é o casamento. Mas a confiança é a manutenção do casamento, da conquista. A mesma coisa, você foi curada, mas para você manter a cura, você tem que manter a sua fé, que é a confiança. E isso é extremamente importante para a manutenção da nossa salvação. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na confiança, ou seja, na fé, andando de fé em fé. Então, muitas pessoas têm fé para conquistar, mas não têm fé para manter a sua fé. E para manter a fé, só recebendo o batismo com o Espírito Santo. Você creu em Jesus, foi salvo. Mas, para você manter a sua confiança, sua fé em Jesus, você precisa que o Espírito Santo venha guiá-lo. Do contrário, você vai perder. Então você vê muitos crentes fracassados, cristãos fracassados, caídos, prostrados, e a pessoa pergunta: mas por quê? Poxa, eu fui tão fiel, e agora estou frio. Por quê? Porque você relaxou na fé, você relaxou na manutenção da sua fé. Você compra um automóvel novo. Se você não dá manutenção para o seu carro novo, ele vai começar a dar problemas. O que quer dizer? Você comprou, você tomou posse do automóvel, mas você tem que manter sempre o carro de acordo com a necessidade dele, com óleo, com gasolina, sempre variando os pneus, etc, etc. Para você manter-se com aquele carro útil para você. Assim também é a fé. Você teve fé para tomar posse, mas não teve fé para continuar com a posse daquilo que você conquistou. Ora, nesse mês agora, dia 2, nós vamos lançar o livro George Miller, Heróis da Fé. Esse livro, ou melhor, os Heróis da Fé, que eu li, o 1 e 2, foram extremamente importantes no meu conhecimento da minha fé, no conhecimento de Deus, no desenvolvimento da minha fé, na manutenção da minha fé. Esse homem, herói da fé, George Miller, ele não só teve fé para ser salvo, mas ele teve fé para manter a sua fé e salvar outros. Inclusive, ele criou um orfanato enorme, gigante, sem um centavo no bolso, só na dependência de Deus. Quer dizer, ele teve fé e confiou que Deus iria sustentar aquelas crianças, dar comida todo santo dia para aquelas crianças. Isso se chama fé e confiança, que é um grande segredo, que foi o grande segredo de George Miller. Eu queria que os pastores, esposas, bispos, obreiros, membros, que todas as pessoas de fé tivessem acesso a esse instrumento que vai
fazer a diferença na vida de todos os que lerem e praticarem, obviamente. Eu fui muito beneficiado. Se, graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé, e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você manter a fé para que aquela bênção se mantenha na sua vida, que é a salvação. Como eu costumo dizer, eu fui salvo. Até hoje, até agora eu estou salvo. Mas eu só serei salvo se eu permanecer nessa fé, ou seja, na confiança. Quando a gente confia, a gente aguarda, espera. A gente não fica na dependência de ninguém. A gente vive na dependência exclusivamente de Deus. Porque Deus é Pai. E porque Ele é Pai, Ele quer que nós venhamos depender dEle. E Ele sabe que nós precisamos dEle 24 horas por dia, sem faltar um só segundo, ou milésimo de segundo. Então, minha amiga, meu amigo, dia 2 agora de agosto, nós vamos ter esse lançamento, grande lançamento dos Heróis da Fé, a começar com George Miller, esse homem que foi um herói da fé e que marcou muito o meu início, o início da minha caminhada, da minha jornada na fé. Eu vibrava com eles, com esses heróis da fé. E até hoje vibro, e é por isso que nós estamos lançando essa edição especial e vamos continuar com todos os demais heróis da fé que marcaram a minha vida pessoalmente. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de descarrego, de banho de descarrego, de justiça, para todos os que creem, para que assim o nome de Jesus venha a ser santificado em todas as nossas vidas, tá certo? Vamos fazer a oração de hoje. Pai nosso, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, meu Pai, na tua presença, e te pedimos que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor fortaleça todos os teus servos, renove, que o Senhor abençoe, meu Pai, repreenda todas as forças do diabo, e que o teu nome seja santificado, que venha o teu reino, meu Pai, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, meu Senhor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine sua vida. Uma ótima sexta-feira para você. Deus abençoe. Bom dia. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha iluminar os entendimentos e fazer-nos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Que o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, venha sobre você agora, onde quer que você esteja, merecendo ou não, não importa. Quem merece, né? Quem merece? Ninguém.
Eu rio pela alegria que Deus me dá, da misericórdia dele para conosco, a bondade dele para conosco. Ele nos dá a sua presença com certeza, com convicção, com segurança, com uma determinação que só Ele pode fazê-lo. A fé é a responsável por nós chegarmos a Ele, ao Espírito de Deus. E é Ele mesmo que dá essa fé. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina que é Deus quem efetua, quem opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então, eu olho para mim, quando leio a Bíblia, eu medito, puxa vida, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Ele nos contempla com seu Santo Espírito, para que nós possamos segui-lo, servi-lo. Quer dizer, não é a gente, não são os nossos méritos, as nossas bondades, as nossas caridades, as nossas obras, nada disso. Mas é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Ele nos tem contemplado com o Espírito Santo para que nós possamos ter comunhão com Ele. Como é que seria possível eu ter comunhão com o meu Pai, que eu não vejo, não sinto, não toco, mas eu tenho certeza absoluta da sua presença? Como é que eu posso ter contato com Ele, falar dele, ensiná-lo às pessoas sobre Ele, pregar sobre Ele, se eu não o tivesse dentro de mim? Impossível. É impossível. Seria impossível, melhor dizendo. É isso mesmo. O Espírito Santo é o responsável pela fé que eu tenho. Que maravilha! Ele é responsável. Mas, obviamente, eu tive que fazer a minha escolha. Eu tive que optar. Eu tive que decidir, permiti-lo vir sobre mim. E essa decisão é algo pessoal. Ele dá para todos. Eu não fui digamos assim, um premiado. Não. Não. Ele chama todos. Ele oferece a sua bondade, a sua grandeza, o seu espírito a todos. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados. Vinde a mim. Se alguém tem sede, vinde a mim. Então, ele lança o convite para todos, especialmente para você, minha querida amiga e meu amigo. Ele lança esse convite para você, ele tem mais interesse, preste atenção no que eu vou dizer,
ele tem mais interesse em descer e fazer morada em você, ele tem mais interesse em fazer morada dentro de você do que você mesmo ou mesmo precisa. Deus quer. Deus quer morar dentro de você. Porque somente quando Ele vem sobre nós é que a nossa fé se torna inteligente, racional, uma fé que pesa, que pensa, que avalia e então toma a decisão. Então, Ele que nos dá essa fé. Ele que dá isso. O Espírito Santo, quando vem, ele faz isso. Ele nos dá uma fé com inteligência, para que nós possamos ser testemunhas da ressurreição dele, de Jesus, aqui neste mundo. Então, como é que seria possível eu testemunhar de alguém que morreu há 2000 anos atrás? Nem que eu estivesse presente naquele dia, eu não poderia ser testemunha viva dele sem o Espírito Santo, sem o Espírito da vida dele, sem o guia dele, que é o Espírito Santo. E assim tem que acontecer com você. Ele só pode descer sobre você se você permitir. E é aí que está a grande questão. Você crê? Ah, creio, bispo, eu creio. Você crê mesmo? Olha só, a Bíblia é maravilhosa. E nós temos aqui um texto sagrado que mostra a fé emotiva e a fé consistente, racional, inteligente, sábia. Fala justamente de Pedro. Pedro foi um dos discípulos, um dos apóstolos mais atrevidos, digamos assim, eu penso, na minha opinião. Ele foi atrevido, ousado, corajoso, ele foi. Mas a fé de Pedro não estava com o raciocínio, com a inteligência, com a sabedoria, com o discernimento. A fé de Pedro era uma fé que era fundamentada, alicerçada sobre o que ele via. O que ele via. E essa fé é fantasiosa. Porque se você quiser ver para crer, você vai afundar. Como aconteceu com Pedro. Você vai afundar. A sua fé não vai ter sustentação. Mas se você crer na palavra de Deus, aí você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. É isso que o Espírito Santo faz dentro da gente e quer fazer dentro de você. Veja só, no caso de Pedro, essa história é extraordinária. Diz o texto sagrado que os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, se assustaram e disseram entre eles: é um fantasma. E gritaram com medo. Eu posso imaginar. Você pode imaginar? Eles gritaram com medo. Com certeza, se eu estivesse lá, eu também estaria gritando com medo. Por quê? Porque os discípulos, naquela altura, não tinham o Espírito Santo.
Esse é o problema. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro também não tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles criam que era Jesus. Mesmo tendo visto, eles criam. Mas porque o Espírito Santo revela. É o Espírito Santo que revela, minha amiga, meu amigo. Não é uma faculdade de teologia que revela a vontade de Deus. Não são os sábios deste mundo que revelam as coisas de Deus. Não, é o Espírito Santo. É Ele quem revela. Ele quem revela para cada um de nós a sua vontade, as suas grandezas. Então, aqueles discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Vendo Jesus andando, vendo um homem vindo de branco entre as águas, ou andando sobre as águas. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E então respondeu Pedro, sempre Pedro, ele era o primeiro a levantar o dedo, primeiro a levantar a mão. Pedro imediatamente disse: Senhor, olha que tipo de fé. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, presta atenção, porque Pedro, como todos os demais apóstolos que conheciam bem Jesus, eles viram Jesus, mas não tiveram o entendimento de Jesus, porque o Espírito Santo não havia descido sobre eles. Então, Pedro, olha o tipo de fé. Pedro disse assim: Senhor, se és tu, quer dizer, ele ouviu a voz de Jesus, Jesus falou logo: sou eu, não temas. Ele ouviu a voz de Jesus. Eles não apenas viram Jesus, mas eles ouviram Jesus falando, o mesmo tom de voz, a mesma voz, a voz inconfundível. Eles não poderiam, de forma nenhuma, confundirem a voz de Jesus com qualquer pessoa. Por quê? Porque eles estavam há anos, não sei quanto tempo, se 3 anos ou menos, 2 anos, não sei, ou 1 ano, eu não sei. Eu sei que eles estavam acostumados com a voz de Jesus. E o visual de Jesus, eles sabiam, eles pensavam que era um fantasma, mas quando Jesus se aproximou e disse logo, está aqui escrito, falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo, eu não sou assombração, eu não sou uma alma perdida, não. Então Pedro, que sempre se ressaltava naqueles momentos, disse: Senhor, se és tu. Pedro identificou a voz de Jesus. Pedro viu a imagem de Jesus. Mesmo assim ele disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, vem. E Pedro foi audacioso. Pedro teve fé. E teve fé para obedecer aquela voz, porque ele via Jesus. Ele via.
Então desceu do barco e andou sobre as águas. Igualzinho Jesus, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, quer ver, ele teve fé para descer do barco e começar a andar sobre as águas. Ele teve fé. Só que a fé de Pedro estava pautada no que ele via e não no que ele ouvia. Tanto é que quando ele desceu do barco e andando sobre as águas, presta atenção, sentindo o vento forte, teve medo. Ele não estava afundando. Pensa comigo. Pedro, vendo Jesus, tendo ouvido a sua voz, quando andou sobre as águas, quando ele sentiu, minha amiga e meu amigo, quando a fé é inteligente, ela não sente. Ela vai em frente, independentemente dos seus sentidos. Não interessa se os olhos veem, se há a sensação do vento, o soprar do vento, se ela ouviu, se ela, enfim, se ela testou, não importa nada. Quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra de Deus, aí sim, ela crê naquilo que está escrito. Ela não crê naquilo que ela pensa ou que ela sente, ela crê naquilo que está escrito. É claro que quando Pedro teve essa experiência, ele não tinha o Espírito Santo. Então é natural, se eu estivesse no lugar dele, eu também faria o mesmo, eu também afundaria. Você também. Todos nós, eu penso assim, eu creio. Porque sem o Espírito Santo, a gente não tem segurança. É o Espírito Santo que nos dá certeza, convicção, fé. É o Espírito Santo que nos dá a fé. É por isso que o apóstolo Paulo disse, é Ele, é Deus quem opera em nós, quer dizer, o Espírito Santo que opera em nós, dentro de nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Não é para o nosso bel prazer. Não é para provar para os outros que nós cremos. Não é para provar para ninguém o seu valor. Nada disso. Mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, o Espírito Santo guia. É o Espírito Santo que está orientando. É ele que promove o querer quanto o realizar. Quando nós começamos na obra de Deus, foi o Espírito Santo quem dirigiu, quem guiou. Foi porque eu era perseverante, corajoso, nada disso. Eu era covarde. E eu repito, covardão. Se o Espírito Santo não operasse em mim a coragem, de maneira nenhuma eu teria fé e coragem para agir o que nós agimos. É Ele que faz isso, minha amiga, meu amigo. É Ele que opera tanto o querer quanto o realizar, segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade ou as nossas concupiscências, nossos desejos, nossas cobiças, nossas vaidades. Não. É para a glória dEle.
não é para nossa glória, a glória é dele. Mas isso, quando isso acontece, é para que todos saibam que o Filho dele ressuscitou, está vivo. Mesmo tendo passado 2000 anos, a gente pode falar que Jesus está vivo, não porque nós somos grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, nada disso, mas porque o Espírito Santo revela isso pessoalmente. Primeiro ele tem que revelar para mim, para eu poder revelar para os outros. Eu não poderia dar aquilo que eu não tivesse recebido. Primeiro eu tive que receber, mas para que eu pudesse receber essa fé com inteligência, com sabedoria, com raciocínio, ele, o Espírito Santo, nos guia. E isso acontece muito e faz as pessoas saberem quem é quem no meio daqueles que professam a fé em Jesus. Porque quando a fé é emotiva, é uma coisa pessoal, é emotiva, é sensacionalista. Quantas vezes eu tive uma experiência, eu não vou falar mais porque isso já falei várias vezes, não vou repeti-lo, mas eu tive uma experiência desastrosa antes de me casar com a Esther. Eu tive uma experiência desastrosa porque eu trabalhei, eu tive uma fé emotiva. Eu tive uma fé tão emotiva, era tão forte, que ninguém tirava da minha cabeça que aquilo que eu ia fazer era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Ninguém tirava. Mas, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que nos mostrou o erro gravíssimo que eu iria tomar na minha vida. E eu voltei atrás. Eu enfrentei o mundo, eu enfrentei tudo e todos, porque eu sabia que não era vontade de Deus. Eu estava pouco me incomodando com a opinião dos outros. Quando você leu o livro Nada a Perder, 1 e 2, você viu lá o filme e você me viu a minha história. A verdade é essa, amiga e amigo. Quando eu tive que tomar uma atitude que dizia respeito à minha salvação, à minha eternidade, porque eu quero ganhar a sua alma para Jesus, mas você não leva a mal, não. Primeiro a minha. Eu não abro mão disso, não. Eu quero ganhar todo mundo, mas primeiro eu quero garantir a minha salvação. Do contrário, eu estaria com uma fé fútil, inútil, emotiva. Então Pedro manifestou essa fé, a fé emotiva, e eu também manifestei essa fé emotiva. Eu experimentei isso aí, eu vi isso aí na minha própria pele. Eu também fui ter com Jesus. Mas, quando eu observei o vento forte, quando eu observei que a onda estava batendo no peito e que eu podia afundar e eu estaria afundando mesmo, eu pedi misericórdia a Deus, me perdoa, Senhor. Eu vou ter contigo sempre. Que maravilha. Foi uma maravilha. Mas isso aí, esse é o grande erro crasso, pecado violento que as pessoas cometem inconscientemente. Por quê? Porque elas usam normalmente a fé emotiva, elas misturam os sentimentos, os 5 sentidos, com a fé sobrenatural. A fé natural, as pessoas
veem para quê? Tem que ver para crer. Mas a fé sobrenatural, a pessoa tem que crer primeiro para depois ver. Se elas quiserem ver para crer, elas vão afundar. Então é por isso que há muitas pessoas que se converteram, foram curadas, foram libertas, aconteceu isso, aconteceu com pastores, com bispos, com esposos de pastores, acontece na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu conheço, eu não vou falar das outras, mas a igreja que nós participamos, eu vejo isso acontecendo quase que todo dia praticamente. Gente que abraça a fé com emoção, ou pensando nos seus próprios benefícios, mas depois, com o tempo, começam a afundar na fé, a fé emotiva, e os outros vão dizer, poxa, mas vem cá, você não tinha isso, você não tinha fé para isso, não tinha fé para aquilo, e agora? E a pessoa fica muda, não tem o que falar, como vai justificar? Isso aconteceu com Pedro, amiga e amigo, porque Pedro não tinha o Espírito Santo, nem mesmo os demais apóstolos. Eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha subido e sentado à direita do Pai. O Espírito Santo veio 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias depois. Por isso chama-se pentecostal, a igreja pentecostal. Porque são 50 dias depois da ressurreição de Jesus é que o Espírito Santo veio lá no cenáculo, sobre os 120. Então, nenhum deles tinha o Espírito Santo antes de Jesus ascender aos céus, antes de receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo veio justamente para isso, para nos guiar em toda a verdade, nos orientar em toda a verdade, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos tomar atitude consciente, para que a fé seja consciente, para que a fé não venha a ser fútil, inútil ou emotiva, mas para que a fé venha se fundamentar na própria fé, que é a confiança em Deus. O Espírito Santo, ele nos dá a fé e nos dá a manutenção da fé, a direção da nossa vida, da nossa fé, para que nós possamos não só testemunhar da ressurreição de Jesus hoje, mas amanhã, depois da manhã, no ano que vem, até o fim da nossa vida aqui na Terra, nós teremos então o Espírito da ressurreição dentro de nós, para dizer para o mundo, olha, eu sou testemunha que Jesus está vivo. Olha aqui a minha vida. Olha a minha vida. Veja a minha vida. Olha o que eu era e o que eu sou. E eu não digo isso com respeito às conquistas materiais, às bênçãos materiais. Não. Eu digo isso com respeito à vida íntegra, honrada, digna, que uma pessoa que tem o Espírito Santo vive quando realmente tem o Espírito Santo. Se tem um espírito enganador, não. Mas se tem o Espírito Santo, ela exala o perfume de Jesus. Ela é o que é porque Deus opera dentro dela, tanto querer quanto realizar, segundo a vontade dele e para a glória dele. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, quando a gente fala, ensina, orienta, que não basta você tomar posse das bênçãos físicas,
materiais, as conquistas materiais, tudo isso vai ficar para trás. Todas as conquistas materiais vão ficar por aí. Inclusive, seu próprio corpo, nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ficar aqui neste mundo. Ele vai usar até o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, mas vai depois descartar essa matéria para nos dar um corpo glorificado, tal e qual o do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, para você permanecer nessa fé inteligente, que é a fé consistente, que é a fé acompanhada da confiança, acompanhada de confiança. Você crê hoje, crê agora, crê daqui a pouco, crê o mês que vem, não interessa se está sob a chuva, tempestade, se está andando sobre os mares, não interessa se o vento está batendo forte, não interessa nada. Você crê naquilo que está escrito e você anda naquilo que você crê. Essa é a fé inteligente. Então você que me assiste diariamente, amiga e amigo, avalie a sua própria fé, para que você não venha se decepcionar consigo mesmo. Porque se você tem uma fé de conquistas materiais, físicas, você conquistou, você era um Zé Mané, hoje você é uma pessoa honrada. Graças a Deus por isso. Mas o que permanece é o que é eterno. É a sua eternidade com Deus. É a sua vida permanentemente andando com Ele, dia após dia após dia. Não interessa se você o vê ou o sente, isso não importa. Eu não me importo. Eu me importo sim o que está escrito. O que está escrito é o que Deus falou. Eu creio. Então eu vou andar no que Ele falou, porque a palavra dele não volta vazia. Ele disse, ele promete, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Assim como a chuva que cai do céu, molha, rega a terra, a neve, e não volta para lá, para os céus, sem que antes regue a terra, dê semente, dê o pão para o que tem fome, enquanto isso não acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então, quando você fundamenta, alicerça sua vida sobre a palavra de Deus, você alicerça sua vida sobre o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e é verdade. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e verdade. Então, quem pauta a sua vida sobre a palavra de Deus, anda em espírito, vive em espírito, não anda na carne, não se sujeita à carne, porque sabe que a carne apodrece e cai. Aprenda esta lição e coloque-a em prática na sua vida, porque a sua salvação depende disso. Você depende de andar na palavra de Deus, de viver na palavra de Deus, fundamentar o seu caráter, a sua vida, a sua palavra, fundamentar toda a sua vida em cima do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se você fizer isso, você vai agradar a Deus e Deus vai agradar a você. Você vai honrar a Deus e Deus vai honrar você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que no dia 2 de agosto, nós estaremos lançando aquele livro célebre, daquele homem de fé e confiança, que vale a pena você ler, meditar, para você extrair dali aquilo que vai lhe fazer bem por toda a sua vida, porque isso aconteceu comigo. É o que eu tenho falado com Deus. Ó Deus, eu quero apenas que o Senhor
me dê, ou eu quero dar para as pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. Tudo que o Senhor me der, eu vou dar para as pessoas. Tudo. 100%. Vou deixar, quando partir desta terra, eu vou deixar toda essa herança que o Senhor me deu para aqueles que o Senhor quer, que o Senhor escolheu. Deus abençoe a todos. Então, dia 2, aquele livro sobre a fé e a confiança. A fé e a confiança. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.